Olá, queridos amigos. Oi, Lipe. Acho que eu já te convidei, vê aí. Olá! Olá, tudo Tudo bem? bem, amigo? Agora, olha, a gente foi muito pontual. A gente entrou às 8 em ponto, cara. Exatamente. Tive que pensar. Boa noite, Mayara, que entrou aí agora. Acho que o pessoal vai entrando aos poucos, amigo. E aí Sim. e a gente pode começando a conversar. A princípio, boa noite, Thaís. Acho que é Thaís, né? O que que acontece? A princípio, eu estou pensando da gente não salvar, entendeu? Uhum. Aí, se você Ok, quiser, a gente salva e depois também a gente vê o que que vai fazer. tá ótimo. Porque também seria legal para as pessoas verem, mas eu acho que isso acaba desestimulando a galera a participar ao vivo, né? É Não verdade. vai. Assim, eu vejo dessas duas estratégias. Tem gente que salva e depois bota no YouTube ou no Instagram, mas tem gente que mantém só ao vivo, que é para estimular realmente para as pessoas virem. Mas tem pessoas que talvez não queriam, mas não puderam participar, então é legal É, salvar também. vamos disponibilizar então até amanhã, né? Eu Tá. acho que a gente vê aí se a galera, como é que a galera vai respondendo, né, na live e Uhum. tal. E aí, de repente, a gente disponibiliza até amanhã para essa galera que está trabalhando, vai conseguir assistir. E aí também, realmente, estou sendo muito dura. Combinado. A Fargs entrou. A Fargs é uma associação de farmacêuticos do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. Não sei quem está aí na, no comando, mas é muito bem-vindo sempre, todos vocês. Gente, eu vou dar início, porque assim, o nosso planejamento não é para que a gente fique 2 horas aqui na live, né? Na verdade, a ideia é, nesse primeiro momento, a gente conversar um pouco, né? E aí, havendo, eu acho que o interesse maior do público, a gente pode também chamar o Lipe aqui outras vezes. Vou aproveitar para falar um pouco da nossa relação antes da gente entrar no tema propriamente dito. Eu e o Felipe, a gente estudou juntos na faculdade. Tive a honra depois de participar da banca dele também, da conclusão de curso e acompanhar a carreira. E o Felipe, ele é realmente assim um fenômeno. Eu descrevo dessa maneira, porque é um garoto muito, muito, muito inteligente, muito dedicado, muito competente e trabalha muito com a pesquisa clínica, né? Já há muito tempo, tem experiência dentro e fora do país na área. Então, eu quero te agradecer demais, assim, a sua disponibilidade, porque eu sei que você tem vários projetos, que você toca seus empreendimentos, que você é um cara que pensa no futuro. E quero te dizer que eu estou muito feliz, assim, primeiro por a gente estar aqui hoje, porque eu já não te vejo há muito Verdade. tempo, e a gente tem uma história muito longa aí, a gente viveu muita coisa junto, e é muito bom poder chegar nesse momento, nós dois, assim, conversando numa live sobre aquilo que já foi sonho nosso um dia, né? Porque eu lembro quando a gente estava lá, que a gente conversava, e de certa forma a gente está conseguindo viver nossos sonhos, né, Lipe? Então, hoje a gente vai falar um pouco, né, galera, sobre um universo fascinante, que é a pesquisa clínica, né, onde a ciência e a inovação se encontram para mudar vidas. Para isso, eu trouxe o doutor Felipe Gomes, né, que tem. Tu tem quantos anos de experiência, Felipe? Quase 10 Quase. anos. A gente está indo para o nono ano de trabalhando Caraca. na área. E, mas antes de mergulhar, Felipe, nos detalhes técnicos, que a gente vai mergulhar, porque eu acho que a gente tem que entrar nesse lugar também. Eu queria muito, né, pedir para você explicar para a galera, né, como que você começou nesse campo, né, se foi paixão à primeira vista, como foi sendo construído esse desejo de ocupar o lugar que você ocupa hoje. Você pode falar para gente? Claro,
Claro. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está aí na live, obrigado pela presença. Então, a minha início na pesquisa clínica foi, vamos dizer, um pouco por acaso, né? Eu tinha acabado de voltar da minha experiência pelo Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos, de 2 anos lá. E aí surgiu uma oportunidade de uma vaga no momento era uma vaga para marketing. E eu fui fazer o processo seletivo, mas eles viram que o meu perfil, na verdade, era mais um perfil para pesquisa, porque eu já tinha trabalhado em laboratórios e tudo mais. Então, eles acabaram me direcionando para essa vaga, e aí eu fui para a vaga de estagiário na área de pesquisa local, né, na época na GSK, e fiquei trabalhando por volta de 1 ano nessa área como estagiário. Logo depois de 1 ano, acho que eu acabei, as pessoas vendo o meu trabalho e tudo mais, e gostaram, e aí eu fui chamado para assumir uma vaga de analista na sede América Latina da empresa. Então, mais ou menos na mesma área, mas no nível América Latina. E foi aí que eu fui começando nesse cargo da América Latina da GSK. Eu passei a maior parte do meu tempo, né? Subi até ser a parte de líder de projetos dentro dessa área. E foi aproximadamente 6 a 7 anos que eu fiquei na GSK dentro da área da América Latina. Depois eu fui para a posição de monitor, que é uma posição que a gente pode conversar um pouco hoje, que é uma das que as pessoas mais iniciam dentro da área da pesquisa clínica. E fiquei 1 ano e pouco tempo como monitor e já passei para a posição que eu estou hoje, que é como gerente global de operações clínicas na IQVIA, que é uma CRO. Para quem não sabe, a CRO é uma empresa que presta serviços para as indústrias farmacêuticas. Então, quando a indústria farmacêutica quer fazer um estudo clínico, ela pode contratar um CRO e a CRO faz o estudo clínico para eles. Então, tem essa terceirização, né, dos estudos. Sim, sim. Depois eu vou te pedir para contar um pouquinho como é que é o fluxo, né, Tá, porque é uma curiosidade da com galera, e certeza. minha também. Muita gente acha que trabalhar com pesquisa clínica, para trabalhar, é preciso ter doutorado, né, ou muitos e muitos anos de experiência no campo. Uhum. Quais são os primeiros passos, Lipe, para quem quer ingressar nessa carreira? Bom, tem alguns caminhos, né? A pessoa pode trabalhar num centro de pesquisa, né? Como indoor, ICORS, centros de pesquisa que fazem pesquisa clínica, né? Então, normalmente eles iniciam como algum analista ou mesmo se você já for formado como farmacêutico da farmácia, da pesquisa, né? E depois elas vão ganhando experiência dentro da pesquisa clínica, que assim, não é que você tem que ter anos de pesquisa, mas é uma área que demanda um conhecimento. Então, ela tem uma barreira de entrada que você tem que começar por uma posição bem mais baixa para você entender como é que o processo funciona, para depois você subir para uma posição mais alta. Mas é bem gratificante porque é uma área que realmente recompensa muito quando você consegue chegar aos patamares mais altos, entendeu? Mas normalmente ele começa como esse analista ou da área de farmacêutico, e depois você passa a coordenador de centro de pesquisa, que é o responsável pelos estudos dentro do centro, e aí depois disso você pode passar a monitor dentro de uma CRO, dentro de uma indústria farmacêutica. Esse é o caminho por fora. O caminho por dentro da indústria, a posição normalmente a gente chama de Clinical Trial Analyst, que é um analista de pesquisa clínica, que é a primeira vaga também ali para quem quer entrar na área de pesquisa clínica. Então, é uma pessoa que vai estar responsável pela documentação, contratos, fazer coisas administrativas dentro do processo. Mas isso é muito importante para ele aprender como funciona para arquivar documentos, como funciona o processo da pesquisa, qual é a importância do monitor, qual a importância do gerente, qual é a atividade de cada um ali dentro, como é que funciona regulatório, que é uma coisa primordial dentro da pesquisa clínica. Então, normalmente começa como CTA, Comitê de ética também, que né? é Clinical Trial Analyst, analista de pesquisa clínica. Depois ele pode passar para uma posição, trabalhar mais em regulatório, mais em contratos, ou alguma coisa relacionada a isso, ainda na posição de analista.
Depois ele pode passar a monitor, que é a posição onde as pessoas que são monitores, eles vão aos centros de pesquisa para monitorar o que o centro de pesquisa está fazendo. Então, é como se fosse um auditor do centro de pesquisa. Então, ele vai verificar se as dosagens da medicação estão sendo feitas corretamente, ele vai verificar se o centro está seguindo o protocolo conforme ele deve ser seguido e tudo mais. E aí, de monitor, você passa gerente, você passa diretor e por aí vai, você vai subindo. Mas o monitor, eu diria que já depende aí de alguns, vamos dizer, no máximo 2, no mínimo 2 a 3 anos de experiência com pesquisa para ser um monitor. Uhum. E aí é sempre importante dizer que para ter experiência com pesquisa, também uma porta de entrada bem interessante são as pesquisas que já tem nas instituições públicas, né? Que já estão rolando, Sim, e você pode se submeter a ser voluntário ou a concorrer a alguma vaga e receber alguma bolsa, né, de trabalho para aquilo ali, sim, com certeza. né? Tem muita gente no Rio que faz no Hemorrio ou no INCA, são instituições que fazem bastante pesquisa clínica e eles têm vaga para coordenador, para administrativo, para farmacêutico. É por bolsa, mas é um bom ponto de entrada para essa área. Durante essa experiência que vai Com ser certeza. requerida numa outra vaga. No dia a dia, Lipe, quais são as habilidades mais valorizadas em um profissional de pesquisa clínica? A organização, a comunicação, o conhecimento técnico específico, tudo isso, muito mais? O conhecimento técnico é muito importante. A área de pesquisa clínica é uma área muito, muito, muito regulamentada. Então, desde da Segunda Guerra Mundial, onde aconteceram atrocidades, que fizeram vários testes em pessoas sem consentimento e tudo mais, a pesquisa clínica ela trabalha muito regulamentada dentro da legislação, com controle ético muito rígido pelos comitês de ética e tudo mais. Então, entender essa parte técnica da pesquisa clínica é muito importante. Existem normas internacionais que chamam normas clínicas, boas práticas de pesquisa clínica, que é um guia de várias páginas que descreve todos os processos que devem ser seguidos para o desenvolvimento de um estudo clínico. E aquilo tem que ser seguido à rígida, é muito regulamentado, muito verificado. O monitor, realmente, ele vai ao centro de pesquisa para garantir que o centro está seguindo essas normas, entendeu? Porque dentro da indústria, isso já é controlado pelo time de qualidade, mas fora da indústria, a gente precisa também controlar o centro de pesquisa. Então, essa atividade, esse entendimento técnico é muito importante. A organização, você lida com vários centros de pesquisa, muita documentação, como é que eu vou dizer, diferentes atividades com diferentes contatos ao mesmo tempo. Por exemplo, se você é um monitor, você não vai ser monitor de um centro só. Você vai ter de 5, 6, 10 centros de pesquisa. Então, você vai ter que estar em contato com eles, estar organizado para não envolver um assunto de um centro com outro, não bagunçar uma documentação, organização de documentação, organização de assuntos e tudo mais, do que você vai fazer no seu dia, são atividades bastante valorizadas. Uma questão que eu queria levantar é a questão do inglês, que dentro da pesquisa clínica é primordial o inglês. Por quê? Porque os estudos vêm de indústrias farmacêuticas internacionais, a maioria deles. É muito pouco a quantidade, infelizmente, é muito pouco estudos feitos pelo Brasil ou pelas agências governamentais. A maioria deles são em doenças raras, alguma coisa mais que a indústria normalmente não está tão interessada em fazer. Mas, então é primordial o inglês, porque você vai lidar com pessoas. O seu gerente pode não ser um gerente brasileiro, entendeu? Então é importante você ter o inglês ali na ponta da língua para te fazer caminhar dentro desse mundo da pesquisa clínica. Provavelmente seu gerente não vai ser brasileiro, inclusive. Então, isso é interessante, mas o Brasil tem ganhado muito destaque na questão de recursos, porque nos outros países está tendo bastante dificuldade em ter recursos preparados na área da pesquisa, e o Brasil está tendo bastante gente bem preparada, que tem experiência com pesquisa, então a gente está trabalhando muito com estudos internacionais. Eu mesmo trabalho com
praticamente, eu acho que eu tenho um centro no Brasil e todos os meus outros centros são fora. Então, isso é Ali, muito legal. assim, eu enxergo de certa forma como uma evasão de mentes brilhantes, né? Assim, Não, porque, a gente não sai do Brasil, a gente continua trabalhando aqui, mas gerenciando atividades fora do Brasil, mas existe entendeu? discussão sobre isso, né? Sobre a evasão de cientistas brasileiros para estar atuando fora do país, né? Cooptados por interesses aí de indústria, né? Eu já escutei muito debater sobre isso. Sim. Eu não sei como é que isso está hoje, não tenho acompanhado, te confesso. Não, é uma questão diferente. Uma coisa é os cientistas realmente que estão indo para fora e para fazer pesquisa, né? Outra questão é o trabalhador brasileiro estar sendo mais valorizado, tanto dentro do país quanto fora do país. Então, assim, o número de gerentes, de pesquisa clínica mundiais que são brasileiros tem aumentado, entendeu? Antes eram só americanos ou só europeus que podiam estar nesses cargos, e hoje os brasileiros já tomaram o seu espaço também. Então, isso que é a questão, entendeu? Mas a questão da evasão do conhecimento aí é outra questão, também importante. Sim, também importante, porque fofocas à parte, tudo bem que todo mundo, mas eu lembro bem que quando você voltou, você pensou 3 vezes em ficar lá, tá? É verdade. É, tá. É muita verdade. Vamos falar Não, da verdade. E não julgo porque pensaria igual, tá? Exatamente. Mas a gente também tem que dar valor ao nosso país, porque é isso, né? A gente sim, capacita muita gente boa. Temos muitas pessoas aqui com cérebros brilhantes, mas que infelizmente às vezes, né, não conseguem chegar num caminho que sinta essa valorização, né? Eu sim, acabo estando com muitos colegas assim no dia a dia, e o que eu percebo é que existe, de certa forma, uma frustração por uma desvalorização do farmacêutico no mercado. Mas, assim, pelo que a gente está conversando aqui, no âmbito das pesquisas clínicas, né, o farmacêutico é super valorizado nesse mercado, né? O farmacêutico que está altamente especializado, que fala inglês, que tem alguma experiência, né, com a pesquisa de bancada, mas também ter uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado nessa área deve ajudar de alguma forma, né? Tipo, se você estudou isso em algum lugar, pode ser que isso sim, seja levado em conta como uma experiência, porque é, né? E aí também eu acho que é importante a gente diferenciar essa coisa que a gente está discutindo aqui. A gente está falando da pesquisa clínica no âmbito privado, né? A gente não está falando da pesquisa clínica no âmbito das pesquisas acadêmicas e tal. sim, Até existem parcerias, existe. né? Mas o que a gente está focando aqui é o privado, não necessariamente a pesquisa pública, que acontece também paralela a essas, Sim. e que normalmente são fomentadas pelo Estado, aí nesses casos que a indústria não tem interesse de mobilizar os recursos, não é isso, Lipe? Sim, sim, a minha atuação é na área privada, dentro das indústrias farmacêuticas das CROs, mas o que eu queria deixar claro, assim, eu trabalho na operação da pesquisa, mas a pesquisa tem um mundo, assim, de coisas que dá para ser feitas. Você pode trabalhar regulatório, você pode trabalhar com dados, só sendo um gerente de dados, trabalhar com CRF, entrada de dados e tudo mais. É importante para o farmacêutico também atuar nessas áreas. Você pode trabalhar, deixa eu ver, na área de logística, com a medicação. Tem um mundo de oportunidades. E para essa área de mestrado e doutorado, existe uma área que é muito interessante, que é a área de epidemiologia. Então, os epidemiologistas são quem criam os protocolos, quem desenvolvem, faz os cálculos de população, verificam qual vai ser o melhor jeito de chegar ao resultado que a gente precisa, entendeu? Então, nessa área, a especialização técnica na área de epidemiologia pelo farmacêutico é muito importante e muito valorizada também, porque não é muita gente que tem essas especializações, e aí sim, um mestrado e um doutorado realmente faz uma diferença faz uma diferença grande. Lipe, eu vou passar para a próxima. Tá Obrigada. bom. Cara, até eu estou me apaixonando pela pesquisa. Eu não tenho nada a ver com a pesquisa, mas eu estou me apaixonando.
Quer dizer, eu Pesquisa tenho é uma área até hoje. apaixonante. A minha pesquisa é dado normalmente secundária e tal, trabalho com políticas públicas, é Sim, outra vibe, né? Mas ainda assim a pesquisa precisa ser valorizada. sim. Deixa eu te perguntar, para quem já está na área, né, o que que você acha que diferencia um bom profissional do excelente? Né? Como que você acha que é maneiro o profissional se destacar e quais são os entregáveis que você acha que faz realmente a diferença nesse campo? Trabalhar com pesquisa é uma coisa que você precisa ser muito, que a gente fala, resolvedor de problemas. Então, a gente tem problema todo dia, que são das maiores variedades de jeitos, porque nós temos, como eu falei, vários centros de pesquisa, lidamos com várias pessoas diferentes, de vários lugares. Então, você tem que ser essa pessoa que sabe resolver problemas e que não se deixa abater por um problema. Né? Então, olhar para frente, ver o melhor e tentar achar uma solução. Então, isso é um diferencial grande. Hoje em dia, a pesquisa está caminhando cada vez mais para ser uma área que usa bastante a questão dos dados como uma questão para tomada de decisão e para verificação das coisas. Então, ter um conhecimento mínimo na área de dados é um diferencial enorme. É uma coisa que tem me diferenciado bastante dentro do meu departamento. Eu ganhei um prêmio esse ano de inovação da empresa por causa da questão de eu conhecer dados, saber lidar com dados e saber automatizar processos. Isso fez com que um dos estudos grandes que a gente estava trabalhando tenha um desempenho muito bom. Então, assim, esse é um grande diferencial. Saber trabalhar com dados dentro da pesquisa é diferencial para o seu dia a dia. Você vai pegar um relatório de tendências do centro, você pode verificar qual é o que você tem que lidar melhor, qual que você tem que lidar pior. Então, é uma diferenciação muito grande. É, Outras línguas também, por exemplo, a gente tem vaga de site manager, de monitor aberto só para quem fala italiano, só para quem fala uma outra língua diferente, que às vezes não é tão fácil de achar. Claro que é uma coisa que não é todo mundo que vai ter essa oportunidade, mas eu acho que a principal é essa questão de saber ser resolutor de problemas, estar sempre com a cabeça erguida sobre as dificuldades dos projetos. Trabalhar com projetos exige resiliência, exige também ter muito companheirismo. Você trabalha com muitas pessoas, é importante você ser conectar com essas pessoas e conseguir tirar delas e oferecer a elas o melhor que você tem, né? Então a gente vê dentro das áreas, a gente lida com muitas áreas. Então quando você tem uma amizade ou um contato pequeno com alguém, as coisas andam mais rápido, né? Uhum. Então assim, ela vai priorizar o seu e-mail ao e-mail de uma outra pessoa que ela não conhece, entendeu? Então isso faz toda a diferença, essa questão do contato entre as pessoas é muito importante. Lipe, mas assim, eu imagino que você domine, né? Porque você é uma pessoa que fala com Deus e o poder de sempre, né? Com seu jeitinho você Eu vai gosto. Do meu jeitinho eu vou chegando nos lugares e aí eu meio vou. carioca Sim, mineiro, coisa meio assim, sim, né? com certeza. Mas esse é um diferencial, mas são diferenciais importantes que deve ter para poder se dar bem nessa área. E deixa eu te perguntar outra coisa. Você já participou de algum projeto que te emocionou ou que mudou a sua visão sobre a profissão? Conta pra gente. Um projeto que me emocionou, deixa eu pensar. Ah, sim, na GSK eu participei de um projeto que depois eu até vi uma publicação e eu fiquei muito emocionado sobre ele, que foi sobre um projeto que estava tentando encontrar a cura do HIV e ele, na verdade, teve um paciente curado aqui em São Paulo. Então, quando eu participei desse projeto, eu realmente toquei toda a parte de operação junto com uma outra pessoa. Então, quando eu vi essa publicação e eu fiquei sabendo que o paciente realmente tinha sido curado, foi uma coisa que me emocionou bastante e fiquei muito orgulhoso de ter sido pequena parte daquela conquista. Não, uma grande parte, né? Porque sem você a pesquisa não tinha rolado. Então, Não, com certeza, com certeza. uma grande parte.
E isso aí deve mexer muito com o emocional, né? Porque desde quando a gente é criança, a gente fica com essa coisa, né, da cura da AIDS, né? E aí participar de um projeto que traz uma questão, uma pauta como essa, assim, deve realmente tocar lá na alma, né? Porque Sim. a gente lembrar daquilo tudo que a gente É. pensar. E A deixa. gente participa de muitos projetos que depois a gente vê as publicações ou vê a medicação no mercado e vê. Durante a pesquisa, às vezes tem projetos que você realmente acompanha como é que as coisas vão acontecendo e você vê os pacientes realmente melhorando os resultados das análises chegando e você vê realmente que aquele medicamento realmente pode fazer a diferença. Então, acho que isso dá uma motivação legal para a gente continuar se esforçando e tal e fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. E assim, eu acho que não é muito convencional, né? A gente pensar na pesquisa clínica e pensar na questão da empatia ao mesmo tempo, né? Você vê que em todo o processo de trabalho farmacêutico tem essa questão da empatia, tem essa questão do cuidado, da integralidade do cuidado, da gente olhar o sujeito como um todo, por mais que a Sim, gente mensure o específico do específico do específico, no final a gente está olhando aquele sujeito como um todo, né? Desde a com certeza. é ali a dispensação dos medicamentos. E Sim. você falou de alguns desafios, e aí eu queria te perguntar, qual foi seu maior perrengue científico que você já enfrentou até hoje? E como que você deu conta de superar? Maior perrengue, não estou conseguindo lembrar um específico agora. Mas, assim, já aconteceu de tudo, assim, já aconteceu de centro ter problema de qualidade muito grave e acho que o que mais alerta a gente é quando tem um problema de segurança, que aí é a questão do paciente estar envolvida, né? Acho que duas coisas. Uma, quando falta medicação para o paciente, é uma coisa que é muito grave e é um erro de logística e tal, mas pode acontecer, então isso a gente fica enlouquecido. Ou é quando tem um problema de segurança, onde o paciente teve um efeito adverso e ele está precisando de tratamento e a gente tem que disponibilizar o tratamento para ele assim que possível. E é importante dizer que na pesquisa, o paciente pesquisa, quando ele participa, ele é voluntário, mas qualquer coisa, qualquer problema que ele tiver com a medicação ou durante o estudo é 100% coberto pelo patrocinador. Então, o paciente não precisa pagar nada quando ele está no processo de pesquisa. Mas, assim, acho que quando envolve o paciente é o que deixa a gente mais, deixa a gente mais preocupado e aquele desafio passa a ser muito maior, né? A gente tenta envolver o máximo de gente possível, o mais rápido possível, para tentar conseguir resolver aquela questão. E acho que meu maior problema, desafio relacionado a isso, é quando eu tive algum evento que foi de vários centros de uma vez só, e aí a gente teve que correr atrás para entender o porquê que aquilo estava acontecendo e entender. Mas, assim, é o que eu falei. Na pesquisa, trabalhar com projetos, você enfrenta desafios todos os dias. E aí eles vêm contra você e se você recuar, as coisas acabam se complicando. Então você tem que parar, pensar, olhar, ver com o que você tem que fazer, com quem você tem que falar e correr atrás para resolver, porque se ficar parado, ninguém vai resolver de qualquer jeito. Então, Uhum. E tomar decisões, né, e Lipe? Eu acho tomar que decisões. Sim, decisões é o mais desafiador dentro da nossa área da farmácia, né? sim. Assim, que nossas decisões são muito críticas, são sempre um ponto muito crítico. Elas impactam muito, É, sim, com certeza. Uhum, então, assim, tomar decisões dentro desses contextos realmente está aí, um sim, desafio científico. com certeza. E deixa eu te perguntar, ali, para quem está começando, você acha que tem algum curso, livro ou uma comunidade online que você recomendaria assistir? Curso, livro. Tem um curso muito bom na Fiocruz, que é dado todo ano. Eu não tenho certeza se ele é pago, eu acho que não. Mas é um curso introdutório para pesquisa clínica, onde você vai conhecer o que é as boas práticas clínicas, vai entender tudo sobre pesquisa clínica, eles vão te explicar como o estudo clínico acontece, por que ele acontece, como é o processo de desenvolvimento de uma medicação,
desde o seu desenvolvimento no laboratório até o momento que ele chega na farmácia. Então, assim, é um curso bem interessante, e pode ser um diferencial para quem quer entrar nessa carreira, porque ele vai te dar. Isso é uma coisa que você pode botar no seu currículo e vai fazer uma diferença na hora do processo seletivo, com certeza. Uhum. E deixa eu te perguntar, você falou sobre a trajetória e tal. Eu queria te perguntar sobre a média salarial. Óbvio que eu não vou te perguntar o seu salário, mas assim, Né? saber qual é uma média salarial, porque a gente está falando de um profissional altamente especializado, né? Sim, A gente está falando de um profissional que fala inglês, um profissional que tem experiência na área de pesquisa, ou enfim. E aí, assim, qual é a média de salarial, não sim, sei, de outras formas, né, de ganho? Porque às vezes a pessoa não é contratada por CLT, ela tem uma empresa, não sei como é que funciona. sim. Não, normalmente é CLT, dentro da pesquisa. Vai depender do cargo que você vai pegar, então os cargos mais baixos aí vão variar de 3 mil a 5 mil reais, inicial. Então, assim, eu acho que já é um salário bem diferente da maioria dos setores, né? Uhum, Depois a gente vai para um cargo de monitor, que aí já vai para casa de uns 7 a 10 mil reais, uhum, dependendo da senioridade desse monitor. Depois vem alguns cargos de coordenador, que tem aí um salário por volta de uns 12 a 15. Um salário de gerente aí já vai da casa de uns 15 a uns 20, poucos mil. E diretor aí a gente já está falando a Uli- de salários bem mais altos, na casa de 30, 40, com certeza. já. Então é uma área que tem uma valorização em quesito salário, muito boa. E as empresas também, a maioria das empresas de pesquisa clínica são empresas muito boas para se trabalhar. Isso é uma coisa legal. Para quem quer fazer carreira em pesquisa clínica, é uma carreira que pode te levar pelo resto da sua vida até o momento que você aposentar. Porque como é um profissional muito qualificado que é necessário para trabalhar nessas áreas, a empresa não quer perder esse profissional, entendeu? Então, eu tenho pessoas que trabalham comigo que têm 50 anos, 60 anos de idade, entendeu? Estão trabalhando na pesquisa desde que começaram a trabalhar, começaram como monitores e foram crescendo e tal. Então, assim, é uma área que tem não vou dizer uma estabilidade, mas é uma área que você realmente pode construir a sua carreira, que você sabe que você não vai ser demitido de uma hora para outra, por causa dessa questão que existe uma barreira de entrada no mercado e os profissionais que a empresa consegue contratar, ela normalmente valoriza esses profissionais muito bem. E aí, deixa eu aproveitar o assunto para eu entrar em alguns. Você falou das empresas e falou da valorização que essas empresas têm normalmente com esses funcionários. Sim, É, no ambiente de trabalho da pesquisa clínica, então não tem muito aquela coisa do etarismo, né? Porque o que a gente vê no mercado, do lado de fora, é assim, quanto mais idade a pessoa tem, mais dificuldade em determinados níveis de relação ela tem naquele ambiente de trabalho e normalmente uhum, ela vive processo de exclusão dentro da equipe, né? sim, Então, assim, pelo que eu estou entendendo, dentro da pesquisa clínica, a lógica é um pouco inversa, né? A sim, antiguidade depois, porque tem mais experiência, conhece mais, sabe mais trazer solução de problema, com porque certeza. é isso. Não só por solução de problema, mas já viveu muito, né? Já viveu muitas experiências ruins, já passou por auditoria, já passou por processos muito difíceis, estudos muito difíceis. Então, para ela receber um problema e ela entender rápido o que fazer e como se relacionar com aquele problema, é muito mais rápido do que para uma pessoa que está começando. Então, existe essa barreira de entrada, existe esse período de adaptação, de conhecimento, dentro da pesquisa que é importante. Então, sim, pessoas que têm mais senioridade, que entendem mais, elas são mais valorizadas dentro da Isso é pesquisa. muito bacana. Então, assim, se eu sou um farmacêutico, né, que hoje estou na faixa aí dos 40 anos e quiser iniciar é, os meus movimentos, né, porque assim, pelo que eu vi, não é um movimento só, são vários. Você tem que fazer curso de inglês, tem que buscar
curso na área, né? Enfim, organizar o seu currículo para você poder concorrer a essas vagas. Sim. Mas, uma vez que você organiza esse currículo, que você vai concorrer à vaga, você é bem remunerado e tem um ambiente de trabalho melhor do que a maioria das pessoas vivem, né? Sim. Porque existe uma reclamação muito grande da classe sobre o ambiente de trabalho, sobre os salários. Então, a pesquisa poderia, né, trazer um certo caminho para essas pessoas, né? Sim. Ou você acha que não, que por já estar acima dos 40, dos 50, não seriam contratadas? Porque eu acho que isso é uma dúvida que a galera que é mais velha tem, entendeu? Pelo menos me Uhum. perguntam muito assim. Ah, Sara, mas se você começasse hoje uma nova carreira, se eu começasse hoje uma nova carreira, eu ia conseguir campo, né, para Uhum. trabalho? O que você acha disso? Bom, acho que conseguiria. Não sei se já como monitor, talvez conseguiria. Mas na verdade eu não sei dizer muito bem, porque o que acontece? As pessoas que eu conheço que têm essa idade já estão na pesquisa há muito tempo. Uhum. Então elas começaram e já estão construindo a carreira há muito tempo. Mas eu conheço pessoas, monitores que trabalham comigo, que são senhores ou senhoras de 60 anos e tal, e que estavam em uma outra área, trabalhando num hospital por muitos anos e tal, conheceu um monitor, se interessou pela pesquisa, se inscreveu e entrou e está trabalhando como monitor, entendeu? Então, outra coisa que é legal é que a pesquisa hoje ela tem dois caminhos, né? Antes era muito monitor e só o centro de pesquisa, então era uma área que você precisa viajar muito. Então, para quem gosta de viajar, é uma coisa que você pode fazer. O monitor viaja pra caramba, realmente pra caramba. Conhece o Brasil todo, outros lugares com muita facilidade. É, mas existe hoje também as posições remotas. Então, hoje a gente tem muita monitoria que é feita de maneira remota, por teleconferência e tal. E normalmente são posições onde você é remoto também. Você trabalha de casa, pode trabalhar de qualquer lugar que você quiser. Então, para pessoas que têm dificuldade de sair de casa ou quer trabalhar de casa, essa posição de monitor remoto também é legal e é uma posição que tem aberto mais espaço para essas pessoas com mais idade, porque é uma coisa que você fica em casa, você conversa com as pessoas pelo telefone ou por teleconferência, você precisa de uma paciência maior para conversar com aquelas pessoas e tal, e checar as coisas e ter uma organização ali pelo computador. Então, eu acho que nessas áreas acho que vale a pena tentar sim. Ah, bacana, Felipe. E você falou das empresas também. Você acha que, assim, quais são as principais empresas que contratam para o ramo e investem e são boas para esse funcionário? Olha, tem várias empresas, tem muitas empresas na área de pesquisa clínica. Tem as indústrias farmacêuticas, né, conhecidas, GSK, Novartis, Johnson, é, todas elas têm setores de pesquisa clínica e todas elas é, investem bastante na área de pesquisa. Mas as realmente que trabalham só com pesquisa clínica, que são as que realmente trabalham no ramo, são as CROs, que é onde eu trabalho, né? Então tem a IQVIA, onde eu trabalho hoje, é uma CRO, hoje é a maior do mundo. É uma empresa incrível, valoriza o funcionário demais. Desde que eu entrei de lá, eu me sinto muito valorizado e gosto muito de trabalhar na empresa, não tenho intenção de sair da empresa tão cedo. Mas tem outras competidoras também, que é a PPD, é outra empresa grande também na área de pesquisa clínica. A gente tem como é que é o nome dela? Eu não vou lembrar agora o nome. Mas tem assim, se você botar Clinical Research Organization, CRO, no Google e tal, você vai ver que tem várias empresas nessa área que atuam na área, tanto menores quanto maiores, que são muito boas para trabalhar. Eu acho, tanto nas duas que eu trabalhei, eu tive uma experiência muito positiva em ambas as empresas. Ah, tenho certeza, porque senão tu, do jeito que é brabo, não ia estar lá, entendeu? Já tinha picado a Né? moça. Certo. Isso é Eles uma pedem coisa, pra isso é uma quê? coisa legal também. A pesquisa ela te permite
caminhar muito bem na sua carreira, você é muito líder da sua carreira. Então, como você é um profissional muito valorizado, você pode escolher o que você quer de melhor para a sua carreira, entendeu? Então, essa empresa não está me valorizando, não está me dando o que eu preciso, há vagas disponíveis para você mudar de empresa, conseguir salários maiores, ter melhores oportunidades e tudo mais. Então, as empresas realmente dão benefícios, elas realmente correm atrás do profissional, porque por causa dessa questão, do profissional ser muito valorizado no mercado e ter um bom profissional dentro desse mercado faz uma diferença muito grande. Então, a concorrência, assim, entre as pessoas que já têm currículo não é alta, né? Assim, não tem muita, na relação candidato-vaga, não tem mais candidato que vaga, né? Pelo que eu estou entendendo, não é o mercado Não, não é inflado. pouca. É pouca quantidade de candidato por vaga. Não, não só pela questão do número de pessoas que estão no mercado, mas a quantidade de pessoas que conhecem a pesquisa. Infelizmente, a pesquisa é uma área que é muito pouco conhecida. Ela ganhou um pouco mais de repercussão na época do Covid, por causa da questão do desenvolvimento das vacinas. Então, a gente falou bastante de pesquisa naquela época. Quando a Anvisa vai liberar a vacina, por que, que não libera e tal? Então, esses assuntos vieram para a pauta das discussões populares, mas se você perguntar para uma pessoa como é que um medicamento é desenvolvido, ou até o mesmo farmacêutico, é, não é conhecido essa área. E é uma pena, porque é uma área que realmente valoriza muito os profissionais. O farmacêutico é muito bem recebido dentro dessa área, porque é uma área que trabalha com medicamentos. Então, é uma pena que isso dessa maneira. Inclusive, na nossa faculdade mesmo, eu nunca ouvi falar de pesquisa. Acho que estava uma aula dentro de uma matéria de epidemiologia lá que falou um pouco sobre desenvolvimento de medicamento, Qualquer mas 30 minutos no máximo. qualquer 30 minutos, exatamente. Então, assim, Mas que e é uma oportunidade enorme para quem não quer estar naquele mundo normal do farmacêutico, da farmácia, do hospital, do não sei o quê. Então, é uma oportunidade enorme para quem tá procurando uma coisa diferente. deixa eu te perguntar agora. Eu vou primeiro perguntar aqui, porque Uhum. a Ana Letícia, uma querida amiga lá do doutorado, um beijo, Ana, farmacêutica também, ela é do INCA. Ela perguntou, primeiro ela comentou que a vivência e a experiência são muito importantes, e depois ela perguntou, Lipe, como ela pode colocar no LinkedIn que gostaria de ser monitora remota. Que ela gostaria de ser monitora remota? É, no caso dela, ela já tem experiência, entendeu? Porque a Leti atua na área lá no INCA. Sim, eu acho que naquela parte de experiências, não. Do seu nome, você poderia botar as áreas que você tem experiência com pesquisa clínica, que você tem experiência com área de regulatório, área de contrato, gerenciamento de estudos. Isso é importante porque o algoritmo do LinkedIn, ele busca naquele campo ali para ver a questão de dar essa indicação para os recrutadores. Mas eu acho que o mais importante mesmo é se inscrever, ficar de olho nas CROs, nas indústrias farmacêuticas para as vagas que estão abrindo e se inscrever nelas. Uma sugestão que eu aprendi que é importante é sempre estar com o seu currículo adaptado para a vaga que você está se inscrevendo. Por exemplo, a vaga é remota. Falar uma coisa sobre, eu me sinto muito bem em trabalhar em casa, ou eu tenho uma disponibilidade de horário mais flexível, alguma coisa que vai levar o recrutador a te achar mais interessante do que outras pessoas, mas essa questão de mudar o nome lá e botar as áreas de atuação que você tem experiência, que você tem interesse, ajuda. Eu não sei se o LinkedIn, eu acho que sim, o LinkedIn acho que tem uma galeria de habilidades também, de skills, que você pode adicionar as habilidades que você tem. E tem algumas habilidades que você pode tirar até uma certificação do próprio LinkedIn nessas habilidades. Então, acho que é um bom começo, assim, para você ser visto pelos recrutadores. Mas eu acho que se inscrever nas vagas é mais importante, porque, por exemplo, a vaga que eu estou hoje, eu me inscrevi para uma vaga na Equivia, que não era a vaga que eu estou hoje, e aí
sei lá, um ano depois, eu recebi uma ligação da Equiva dizendo que eu tinha uma outra vaga que combinava com o meu perfil. Então, quer dizer, eles olham primeiro no banco de dados que eles têm antes de jogar para fora, entendeu? Então, acho que é importante estar sempre se inscrevendo nas vagas também. Nossa, Lívia, ó, ela agradeceu, e disse que foi uma boa dica. Claro que foi, menina. Menina babado. Deixa eu te perguntar, Sim. se você pudesse, né, dar um conselho para alguém que sonha em trabalhar com pesquisa clínica, qual seria? Bom, tá um conselho, eu acho que eu já falei sobre a questão do inglês, é importante. Tá dentro. O inglês realmente é muito importante. Se você não tiver, é muito raro as possibilidades de você conseguir uma vaga dentro da pesquisa clínica. Uma coisa que foi um diferencial para mim, e eu tenho passado para os meus mentees, né, que a gente fala, com os mentorandos dentro da empresa, é se não se focar em uma área específica. Você ter conhecimento em áreas diferentes que não é aquela área só da farmácia, entendeu? Igual, por exemplo, eu tive diferencial na empresa porque eu tinha conhecimento na área de dados. Foi uma área que eu busquei por mim próprio conhecer, não era uma coisa que era exigida, não era uma coisa que era pedida, eu achei interessante, eu corri atrás, eu aprendi no YouTube a estudar, a fazer o que eu faço hoje dentro da área de dados. Estudei marketing, estudei negócio, estudei umas outras áreas correlatas e isso completa o profissional, né? Você deixa de ser um profissional que é um profissional básico, onde você sabe o básico daquilo tudo, o que hoje em dia está disponível no mercado. Muita gente tem esse básico, né? Muita gente tem a faculdade ou tem um mestrado. Então, eu acho que você olhar para outras áreas que podem ser um diferencial e começar a se especializar nelas é bem interessante. Para dar um exemplo, eu participei de um estudo nos Estados Unidos que tinha muito a ver, que era um estudo direto com o paciente, que assim, a gente não tinha um centro de pesquisa, a gente falava direto com o paciente, e essa comunicação com o paciente era feita por marketing digital. Então, a gente fazia campanhas de marketing digital para atrair esse paciente para participar do nosso estudo. Como eu tinha experiência, estudei, por uma questão minha também que eu achava interessante, marketing digital, isso foi um diferencial para mim no estudo, porque quando eu discutia com o time que estava responsável pelo marketing sobre as campanhas que eles estavam fazendo, eu tinha todo o conhecimento da área e o conhecimento do linguajar que eles trocavam, para discutir com eles quais eram as melhores estratégias para fazer aquele processo com os pacientes. Então, isso foi um diferencial que o cliente até ficou super satisfeito, mas é uma coisa que, assim, um profissional da minha área de pesquisa não sabe sobre marketing digital, Não iria. entendeu? Aham. Então, assim, eu acho que eu concordo muito contigo quando tu diz que a gente tem que buscar nossos diferenciais, mas, assim, eu acho que isso extrapola, isso não é nem só na pesquisa clínica, né? Isso é em tudo que a gente atua, Sim, assim. Não é com que certeza. ser um farmacêutico básico é ruim, não, de modo algum. Só de você ser um farmacêutico, você Já já é um diferencial enorme, com certeza. a gente passa 5 anos ali no inferno, né? Pior do que o Eu, mercúrio, no caso, passei 9, mas tudo bem. quando acaba a faculdade é tipo o sino do paraíso, assim, a gente já tá Sei, totalmente surtado. Mas sim. eu acho assim, quando a gente fala dessa questão profissional, eu também percebo muito que o que faz um profissional realmente se destacar, seja no mercado, que eu digo, não é nem só no mercado privado, não. É no privado, no público também. É muito esses diferenciais, né? Eu lembro quando começou a questão dos dados, né? Eu também fui estudar machine learning, né? E aí eu também atuei auxiliando, né, lá o conselho a fazer alguns sistemas também online. E realmente, assim, isso é um diferencial, né? Porque não tem como, eu acho, assim, pensando nos próximos 50 anos, né? A gente tem que pensar dessa forma. Eu trabalho com avaliação de tecnologia em saúde, né? Então, Uhum, também está dentro da área da pesquisa com clínica, muito, certeza. né? Muito envolvido. Uhum. Muito é. Mas, assim, a gente precisa ter esse exercício
de olhar para o futuro e pensar a nossa profissão daqui a 50 anos. E assim, daqui a 50 anos, eu acho muito pouco provável, né, que a gente não esteja totalmente inserido, absorvido e fagocitado pela inteligência artificial. Sim, Assim, eu acho que a gente vai ter que começar a buscar, né, lidar e trabalhar com isso, porque é, hoje em dia, a disputa do mercado, você que é formado em marketing sabe que a disputa aí é toda em cima dessa questão dos algoritmos, das preferências, né, de como que as pessoas respondem a cada comando que você dá, né, é tudo muito orquestrado. sim, Eu acho que sim, talvez para uma pessoa que esteja mais distante da internet, achando que a internet é apenas uma rede social para você conversar, né? Para algumas pessoas isso pode ser, para outras é um lugar de fazer dinheiro e fazer muito dinheiro, né? Pouco com não, certeza, né? com Então, certeza. assim, olhando para isso, para o marketing, para o impacto que as redes sociais têm tido nas relações humanas de maneira geral, principalmente pós esse momento pandêmico, né? Que a gente vive. Sim. Você consegue vislumbrar a nossa carreira sem a gente trabalhar essa questão dos dados, sem trabalhar os algoritmos, sem entender engenharia de dados, né? Porque, assim, em algumas áreas, ok, mas em outras, como a pesquisa, eu não sei, mas eu acho Eu difícil. acho que Eu acho que todas as áreas vão demandar isso. Do mesmo jeito que quando passou da máquina de escrever para o computador, quem não sabia mexer no computador não era valorizado. No futuro, quem não souber trabalhar com inteligência artificial também não será valorizado. Então, eu acho que está muito nisso. A diferença é que quando passou da máquina de escrever para o computador, as coisas eram devagar, hoje as coisas são muito rápidas, então a inteligência artificial está aí, está no computador, está nessa live que a gente está falando, está no sistema da farmácia que você vai trabalhar daqui a uns dias, então ela vai estar lá, pode ter certeza, e se você entender como ela funciona, isso é um diferencial para você. Então, o pessoal fala, né, que o pessoal tem muito medo da inteligência artificial, mas ela é uma ferramenta, assim como outras ferramentas que a gente teve. E aí a pessoa fala, vai tirar o meu trabalho e tal. Se você tiver no comando dela por trás, ela não vai tirar o seu trabalho, entendeu? Se você Você entender como ela funciona, exato. Se você sabe como ela funciona, se você produz ela, se você sabe como gerenciar ela, você é o profissional que vai estar mais valorizado, não o que está perdendo o trabalho porque está sendo substituído por ela. Entendeu? Acho que pensar essas coisas é muito interessante. E a área da pesquisa que eu atuo hoje, que é a área de estudos de dados reais, é a área que está mais voltada para esse mundo da inovação e da tecnologia. Existem duas áreas dentro da pesquisa, só para explicar. Existe a área de pesquisa clínica tradicional e a área da pesquisa clínica de dados de mundo real. A área da pesquisa clínica tradicional é essa que a gente conversou até agora, que é uma área muito regulada, que tem processos muito fechados e tudo mais. A área de pesquisa clínica, de pesquisa de mundo real, é a que está muito envolvida na parte que você falou de produção de saúde, porque ela que vai gerar os dados para os modelos matemáticos e tudo mais. É uma área que está voltada à questão da segurança do paciente. São estudos fase 4 que a gente chama, né? Que é depois que o medicamento saiu para registro. Né? Mas ela hoje, ela já tem estudos acontecendo onde ela está sendo usada para gerar causalidade para registro de medicamentos a partir de estudo de dados retrospectivos com inteligência artificial. Então, a IQVIA hoje é a detentora do maior banco de dados médico do mundo. Ela tem conexões com vários hospitais do mundo todo. E aí ela consegue, a partir de uma solicitação de um estudo, trazer esses dados e fazer uma análise retrospectiva desses dados e entender a jornada do paciente dentro de um certo medicamento ou questões a partir da análise desses dados retrospectivos por inteligência artificial. Então, isso é o futuro, né? Então, a gente está passando de estudos que levam 10 anos para estudos que levam 2 a 3 anos, porque você consegue fazer análises muito mais rápidas e coletar dados muito mais rápidos, porque você está usando dados que já são coletados do paciente.
entendeu? E aí, Então, eu sugiro até quem tiver interesse de ver um pouco desses estudos, para seguir a ISPOR. A ISPOR é a organização que trabalha com essa área que a Sara falou, mas que está muito ligada a essa área de pesquisa com inteligência artificial, com pesquisas com inovação. Tem muito estudo e muitos estudos de casos sendo publicados na ISPOR, que é bem interessante. inclusive, vai ter a Gatai agora, né, em 2025, aqui do lado na Argentina, Sim, né? Eu, sim, mano, tomara que role. Mas, Lipe, foi muito massa tu falar dessa questão da inteligência artificial, e do trabalho, né, com os dados de mundo real, porque, assim, muita gente, né, teve dúvida na época da vacina, que foi o momento que mais a pesquisa foi falada, ainda que a tradicional, né? A gente falou muito da tradicional, mas a gente não falou sobre as pesquisas de dado com o mundo real, que eram provavelmente as responsáveis por agilizar o processo da pesquisa tradicional aí, que tem várias fases, né? São 4 sim, fases, a quinta já é a farmacovigilância. Só para a gente sim. tomar, porque tem gente aqui que não é farmacêutica, Tá. então a galera não. Mas assim, achei muito massa tu falar isso, porque é, muito provavelmente, se as pessoas soubessem como acontece a pesquisa clínica, esse tipo de dúvidas, fake news que rolaram, né? Toda aquela desinformação em volta da vacina, provavelmente não haveria, né? Porque, Sim, na verdade, é uma questão muito técnica. E às vezes, quando eu converso com as pessoas, elas não conseguem compreender o quão específico, o quão técnico é o mundo da pesquisa clínica e os protocolos a serem sim, seguidos, né? Quando a pesquisa ela é pensada, ela é depositada num lugar, né? Você cria o protocolo daquela pesquisa, que é uma forma da comunidade científica conseguir ver se aqueles pesquisadores de fato estão realmente cumprindo aquilo que a pesquisa foi pensada, foi aprovada no comitê de ética ou não, né? sim. E aí, assim, tô falando beabá para você, mas não é para você, é para as pessoas que vão assistir e que Não, sim, sim. às vezes a gente está tão dentro da área que a gente acaba conversando aqui entre a gente, isso pode fugir um pouco, assim, tá, mas onde é que isso entra na minha vida, né? Entra nesse lugar, né? Entra, por exemplo, numa crise pandêmica, né? Como que se dá o fluxo de acesso a essas tecnologias? Tecnologias que a gente está falando é medicamento? É vacina? É. Podem, né, ser outras coisas? Podem ser outras coisas. No nosso caso, a gente está falando de medicamento e vacina, né? Sim. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse ponto específico da pandemia, da vacina, do estudo de dados de mundo real, porque eu acho que isso é um preciosismo muito grande e que, assim, só quem realmente está dentro da área dá conta de explicar isso bem. Eu explico, Sim. mas eu acho que eu não quero perder a oportunidade de escutar você falar. Tá, tá bom. Então, primeiro explicar a diferença da pesquisa tradicional para a pesquisa de mundo real. A pesquisa tradicional é como se a gente colocasse o paciente dentro de uma caixinha. Então, existe um protocolo muito determinado ali, uma caixinha, onde ele como se ele vivesse no mundo ideal, dentro daquela, onde o medicamento que ele toma é controlado, o tratamento que ele faz é controlado, tudo, absolutamente tudo que ele faz é controlado. Então, todos os vieses daquela pesquisa, né, só para quem não entende viés é só para ver os desvios do dado daquela pesquisa são controlados. O mundo real não. O mundo real é o que o paciente ele vai para casa, ele toma uma aspirina quando chega, ele faz a vida dele normal, ele trabalha, ele chega exaustado em casa e tal. Tudo que ele vive na vida Depois real ele dele, fuma um cigarro, uma coisa com uma interação. exatamente, não tem controle. Então, assim, a questão do dado é até um pouco difícil, porque como o dado não é controlado, às vezes é difícil coletar esse dado do paciente, mas hoje a gente está usando muitos devices, né, relógio, celular e tal, para coletar esses dados de maneira que o paciente nem esteja incomodado para poder trazer essas informações, mas assim, é a vida do paciente, normal. Então, a questão é que esses dados são muito ricos, porque é a vida que o paciente está e como a vida daquela população acontece.
Então, se eu quero trazer um resultado para dizer a minha medicação está causando um efeito colateral específico dentro da minha população, por exemplo, no caso do Covid, a minha vacina está causando um processo de coagulação irregular dentro da minha população? Como é que eu vou avaliar isso, sendo que eu não posso fazer um estudo clínico de 30 anos que vai me trazer esse dado especificamente? Eu vou para o banco de dados do hospital. Quantos pacientes, desde o início da utilização da vacina tal, deram entrada com erro não, exame de coagulograma com um certo desvio? Quantos pacientes foram internados com TEP, com qualquer tipo de problema que foi relacionado à questão coagulatória? E aí traz esses dados do hospital, avalia esses dados e começa a verificar se existe uma relevância dentro daquilo que está sendo verificado. Antes eu tinha 10 pacientes, hoje eu tenho 50. Então, assim, houve uma diferença discrepante dentro desses dados. Claro que outras questões podem ser avaliadas. Como eu disse, na pesquisa clínica tradicional, esses desvios são controlados, na pesquisa clínica real não são. Então, existe uma questão se esses dados são realmente relevantes por causa disso, porque pode ter outros fatores que estão influenciando dentro dessa mudança, né? Teve um surto de alguém usando um medicamento que causa muito problema de coagulação que bateu junto com a vacina, então meu dado pode ser que não esteja tão relevante. Mas, de qualquer forma, é uma questão relevante que precisa ser avaliada. E aí a farmacovigilância, a Anvisa, usaram muito desses dados, e principalmente da reporte da farmacêutica, que é muito importante até para levantar essa questão de lidar com seus pacientes e informar a eles que se eles tiverem um evento adverso, eles devem reportar à Anvisa. Muitos medicamentos já saíram no mercado por questão de reportes às agências regulatórias. Um exemplo é um medicamento dos anos 90 dos Estados Unidos que causava aborto, e foi verificado por questão de reporte direto de paciente e de médico que verificou isso nos seus consultórios. Então, esse reporte para as agências regulatórias é importante. Então, assim, a partir desses dados retroativos, eles vão verificar. Há muitos casos acontecendo de pessoas que tiveram esse evento depois de que usaram o medicamento. A gente precisa avaliar isso mais a fundo. Eu vou solicitar à indústria farmacêutica que faça um estudo mais profundo, eu vou checar nos dados retrospectivos de vários hospitais e ver por que isso está acontecendo, entendeu? Então, os dados do mundo real, eles trazem muito essa visão para o gerente do sistema público ou do sistema privado de saúde, de qual ação ele deve tomar para poder identificar o problema, entendeu? Então, isso é um dado que é bem interessante para isso. E foi bem usado durante a pandemia. Com certeza, ele direto. E outra coisa também que influenciou, para além da questão do dado, né, de mundo real, desculpa, gente, é pigarro, né? Vocês sabem como é que é. Mas assim, outra coisa também que influenciou foi o fato do Brasil já ter expertise na produção de vacinas, né? E na verdade o que a gente fez foi realmente testar novas combinações, né, para ver o que tinha algum efeito terapêutico ali naquele limbo que a gente vivia quando a gente estava vivendo a pandemia, né? Então, a nossa área farmacêutica foi a área mais demandada na pandemia, né? Uma das, né? Da medicina, da enfermagem também, que a galera ficou muito exausta, mas assim, a gente tinha uma demanda de produção de medicamentos, de vacina, de acesso à terapia. Tipo, acho que não teve um farmacêutico que ficou de boa na pandemia. Eu não conheço um, entendeu? Eu nem dormi, eu nem deitava para dormir. Que foi na época que eu assumi uma chefia lá no conselho e assim, também fiquei surtada na época, era muita coisa. E não era por causa, né, da instituição, era o momento de vida que todo mundo vivia ali, que era bem complicado. Com E certeza. deixa eu te fazer a última pergunta agora, para encerrar. Seu tempo é muito caro, não estou podendo pagar, só com meu sorriso e meu amor. É isso, amiga. Sabe que para você eu tô sempre aqui. Maravilhosa. Maravilhoso.
E eu queria te pedir, se você pudesse falar com você do início da carreira, você falando com você mesmo, o que que você diria para você? E para quem está assistindo a gente, né, ou que vai assistir, é, Felipe amoleceu o meu coração, óbvio que eu vou deixar a live gravada, não tem como depois de tudo eu excluir, porque é muito conteúdo importante. E eu acho que a gente pode usar as redes sociais para fazer também essa divulgação daquilo que não é divulgado em lugar nenhum, Sim. né? Eu acho que a gente pode usar esse espaço para isso. E eu queria pedir também para você conversar com você lá de trás e dizer o que que você viu nesse tempo, que eu acho que é importante. Sim, acho que se eu estivesse falando comigo lá de trás, é falar que para ter um pouco mais de paciência, assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu sempre tive visões de carreira e de vida de uma maneira que eu quero ter, que eu quero ser, e às vezes as coisas demoram mais do que a gente espera, então, para falar que tem um pouco de paciência, que as coisas vão acontecer no momento certo e da maneira que eles devem acontecer. Então, essa é uma questão que na minha vida esse ano foi muito importante e que se eu fosse lá atrás para falar comigo lá atrás, com certeza seria isso. Fala, segue nesse caminho que você está, se acomoda aí um pouquinho, que as coisas vão acontecer quando elas têm que acontecer. E vai ser feliz também, né? Com certeza. Eu acho que se eu tivesse que falar para a Sara lá de trás, eu falaria assim, cara, vive o caminho, entendeu? Aproveitar E mais, né? acho que Aproveitar tá mais. mais o caminho. Parece bobo que a gente está falando, mas não é, porque às vezes, principalmente quando a gente atua no mercado, ainda mais no mercado farmacêutico, que é um mercado muito competitivo e muito lucrativo, eu acho Sim. que acaba absorvendo a ansiedade do próprio mercado. Além das nossas, eu tenho uma mentora que é maravilhosa, a Isa Moreira, que ela fala que um medo quando encontra o outro dá filhotinho. Ansiedade é a mesma coisa, né? Uma Sim. ansiedade encontra a outra dá filhotinho. Então, Uhum. quando eu acho que você vive muito o mercado, as demandas do mercado, da instituição que você está trabalhando, muitas vezes a gente não consegue separar isso, Sim. né? Nem eu estou falando, na pandemia eu vivi um surto porque a instituição altamente demandada, eu altamente demandada, e aquilo ali, uma ansiedade juntou com a outra e deu filhotinho. Sim. Então, assim, eu acho que eu pediria para eu aproveitar mais o caminho, entendeu? Ter menos Sim. medo, me posicionar mais. Eu acho que eu, ao longo da minha carreira, passei algumas fases que eu tive que me calar. Hoje, talvez eu não Se me desafie via muito, mais, eu acho que é uma visão legal. né? Mas eu acho que viver esse caminho assim é o melhor, sabe? Porque quando a gente olha para trás e a gente vê assim o tudo que a gente foi, né? Decidindo, porque a gente falou de decisão dentro da pesquisa clínica, mas a decisão ela está em todos os âmbitos, inclusive na nossa decisão de De vida, né? vida. No momento que você pega e fala, cara, eu vou me dedicar para isso, você sabe que vai ter um peso essa decisão na sua vida, entendeu? Mas você vai entender que é por um certo tempo, que você vai determinar, por tanto tempo eu estou disposta a fazer isso, entendeu? E dali tu vai seguindo, sabe? E assim, quando eu escuto a galera falar que está na área da farmácia e está muito satisfeito e que não é valorizado e que quer mudar de profissão, eu realmente assim fico pensando como que as pessoas estão de não conseguir enxergar o todo, né? Porque a gente tem muita coisa. Sim. Cara, são mais de 76 atribuições, entendeu? 104 áreas, não, 10 áreas, se eu não me engano, 10 grandes É áreas. muita arte. Não é possível que só o lugar que você está atuando seja realmente o lugar que você precisa ser valorizado, né? Eu Sim. acho que tem espaço para gente em outros lugares. Mas, Lipe, vou encerrando aqui. A Leti também mandou um abraço pra gente, sucesso. Não é o ponto final, o caminho é o sucesso, Sim. viu? Eu queria só dizer uma coisa que eu vi uma podcast da Anitta. Eu sei que algumas pessoas não gostam da Anitta, mas como empreendedora eu acho ela uma mulher Eu acho ela incrível e maravilhosa. incrível, Lípia. Não Sim, fala só como empreendedora, não. Ela é maravilhosa, sim. Eu maravilhosa.
Também acho. E aí ela falando muito sobre carreira, e ela falava que ela sempre trabalhou nessa maneira de assim, eu vou subindo, vou subindo, vou subindo, cheguei onde eu queria, agora eu vou parar um pouquinho, vou aproveitar tudo que eu tô conseguindo, tudo que eu consegui. Aí depois eu vou subir, 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 subir de novo. Porque assim, às vezes a gente corre, 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 e a gente consegue, e aquele conseguir ali é um milésimo de segundo que a gente teve essa vitória, e aí a gente já vai para o próximo objetivo. A gente não para aproveitar o momento que a gente conquistou, entendeu? E sei lá, eu, por exemplo, esse ano eu tirei para aproveitar até onde eu cheguei, eu não corri atrás de carreira, atrás de crescer, atrás de novos negócios, atrás de nada. Eu queria realmente aproveitar esse momento que eu cheguei. E eu vou dizer que vale muito a pena fazer isso. Então é um momento também para a gente poder descansar um pouco, porque mais batalhas vão vir pela frente, mas é importante que a gente aproveite até onde a gente chegou. Eu sempre falo isso, inclusive com meus filhos são, Felipe, assim, ó, é como se fosse uma rua, entendeu? É como se a gente estivesse caminhando numa rua. E aí, o seu objetivo é chegar lá no final da rua. Você não vai dar um passo só e você vai chegar lá no final da rua. Você vai ter que ir dando vários passos até o final da rua para você conseguir chegar lá, que é o seu objetivo. Sim, É bom que nessa rua você tenha pilastras, né, marquises, árvores, porque no frio, na chuva, no sol e tal, você provavelmente vai precisar de algum lugar desse para se abrigar. sim, Mas o fôlego, cara, é necessário. Não adianta você achar que um passo só tu vai chegar lá ou que você tem que sair correndo para chegar lá mais rápido, sim, né? Assim, tu tem que ir caminhando, até porque a saúde mental, eu sempre falo isso, né? Ela é uma linha tênue, sabe? Quanto mais você estressa o seu ouriço sua cabeça, mais você tá trazendo coisas que podem esgarçar essa linha tênue. Então, sei, acho que a gente precisa ter esse espaço realmente do respiro, do fôlego, para que depois a gente possa voltar e aí cair pro pau, e aí para a guerra se tiver que ir, e aí virar a noite se tiver que fazer. Mas assim, sim, eu não conheço ainda nenhum amigo meu, amiga, amigues, entendeu? De sucesso e que não faça esse essa pausa, sabe? Essa coisa, porque eu acho que todos nós que chegamos em determinados lugares de posição, assim, né, de autoridade, a gente acaba sofrendo muito com a coisa da ansiedade, né, com a coisa de lidar com muito poder em cima da gente, muito rápido, né? Porque a gente vem de uma origem muito humilde, você, né, veio lá do interior, do interior, do interior, né, para conseguir estudar, sim, para outro interior, para me encontrar, para a gente estudar, para você sair do país, para eu viver minha, sabe? Então, assim, a gente vem de uma origem humilde e aí a gente vai construindo a carreira e vai chegando a lugares assim que o ego bate. A verdade é essa. O ego verdade, bate. E aí verdade. você não sucumbir, cara, nisso é realmente, assim, essencial esses respiros. Sim, Vamos citar a Anitta 2024 aqui, tá? sim, Aqui a nossa citação do final do nosso estudo não, da clínica é Anitta 2024, porque isso tem que vir no sangue para a vida, para hoje em diante, e sim, para que a gente possa cada vez mais chegar a lugares que a gente nunca imaginou. É, sim, é muito possível, eu sei que, de certa forma, né, a gente ainda tem muitos privilégios perto de outras pessoas que têm muito mais, viveram muito mais dificuldade que a gente, mas ainda uhum, a gente tem uma história de muita luta, uma história também de uma origem muito humilde, e ainda assim a gente foi conseguindo galgar aí nossos espaços, cada um na sua área, mas os dois muito realizados com a profissão. Eu já vou começar a me despedir, vou deixar a sim, palavra final com você, mas quero muito assim te agradecer, dizer que a gente passou por fases muito difíceis, a gente teve que jogar ventilador na sala da reitoria, não sei se você lembra disso. sim, A gente vivia embaixo de um sol quente lá em Realengo, que o povo lá vive até hoje, né? Muita coisa já melhorou, mas ainda precisa sim, melhorar muita coisa na nossa facul. E aí, assim, a gente pensar essa trajetória, e olha que coincidência, eu tive lá ontem, não na faculdade, né? Mas eu passei ali perto
E aí eu vi como é que estava o lugar e eu não passo por ali há muitos e muitos anos. Sim, E eu vi que, enfim, construíram um parque verde do lado da nossa faculdade. Que sim, é uma luta de quando tu morava. Tu lembra disso, né? Abaixo-assinado e tal. Então, assim, mudou muita coisa, mas o ambiente continua semiárido. E, assim, saber que a gente saiu de lá de trás e conseguiu, de alguma forma, assim, tá feliz, tá bem, sabe? A gente passa por essas situações mesmo de saúde mental, de ansiedade, de depressão, mas eu acho que é isso, quando a gente tem valores, propósito naquilo que a gente faz, a gente toma o fôlego e volta para o combate, porque a gente sabe que o nosso propósito é aquilo ali, é para aquilo ali que a gente sim. tem tesão de trabalhar, quer dar o melhor. E assim, Lipe, você é um cara que, pô, toda a minha admiração sempre por ti, Obrigado, sabe? amiga. Muito dedicado, muito estudioso, muito Digo mesmo. amigo, sempre, cara. E assim, saber que você tá chegando nesses lugares, cara, é como se eu estivesse chegando junto contigo. Eu não sei te explicar, sabe? Mas eu sinto como se fosse uma coisa, sabe? Não sei. Mas eu tô feliz, é isso que eu quero dizer. Obrigado, Tá? amiga. E desejo que a gente consiga fazer mais lives e falar sobre outros aspectos da pesquisa. Sim, Acho que um ponto que ficou muito aqui pulsante em mim foi a questão dos dados do mundo real, porque a gente realmente precisa trocar entre a gente. Aí eu vou sugerir até que a gente traga outros farmacêuticos aqui junto com a gente para a gente poder conversar um com papo certeza. e a gente começar a discutir um pouco mais o que que a gente, profissional, pensa sobre toda essa questão no âmbito da pesquisa clínica, da avaliação de tecnologias, de como que a gente fiscal, né, olha, o auditor olha, quais são as visões, as perspectivas, porque a gente está falando de uma coisa, mas são várias visões, né? E aí, Sim, sim, a Letícia está falando que está ansiosa para a próxima. Eu vou agradecer demais e vou finalizar, porque a gente já passou muito, a tá gente fala muito. bom. Então, eu vou só agradecer também a todo mundo que participou, principalmente a você, Sarinha, tudo que você falou, minha perspectiva para você também, você é uma profissional incrível, uma pessoa incrível, uma mulher incrível, eu tenho muita admiração por você também, por ver onde você está indo, você está chegando, eu fico vendo de longe, mas a gente está sempre muito feliz, eu estou sempre muito feliz em ver você conquistando as coisas, acredito que seja recíproco. Deixar para quem está assistindo a live que quiser conversar comigo e tal, tem o meu LinkedIn, né? Felipe Gomes, eu acho que está lá. E aí vocês podem me procurar lá no LinkedIn, mandar uma mensagem, a gente conversa. Quero entender melhor sobre a pesquisa e tal. Eu estou bem aberto a conversar. Já conversei com algumas pessoas que me procuraram lá. Então, eu deixo esse canal aberto aí para quem quiser. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Agradeço muito mesmo. Obrigado, Sara, pelo convite, com certeza. Ah, eu quero mais. E agora eu quero você aqui para a gente tomar um vinho e falar de farmácia. Vamos, Porque aí no é outra história. Um vamos sim. beijo, amigo. Tchau. Beijo, amiga. Tchau, Muito tchau. obrigada a todos que ficaram aqui até agora. E eu vou tentar deixar salvo, só não vou deixar se eu fizer algum M aqui no final. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.